Olá, igreja! Um bom dia a todos. Mais uma vez estamos aqui pela UBI One Brasil, transmitindo esse culto para vocês, para todos aqueles que estão aqui em San Diego, na América, ou no Brasil, em outros países, que você possa ser alimentado com essa palavra, que o Senhor Jesus seja exaltado, não somente aí, como aqui também, mas em todas as nossas casas e famílias, com a nossa maneira de viver, para a glória dEle e para a nossa alegria. Em nome de Jesus, receba essa oração que eu vou fazer agora. Pai, em nome de Jesus, usa teu filho aqui humildemente para cumprir esse propósito desta mensagem, Senhor, que ela venha, Senhor, encontrar corações sedentos, Senhor, desejosos de aprender mais de Ti, em nome de Jesus. Seja exaltado acima de tudo, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado. Amém, amém e amém. Muito bem, estamos aqui então nessa maratona especial durante a pandemia, tentando fazer o melhor através do culto online. Tema muito especial, Deus colocou essa semana, tem colocado, no meu coração e fica trabalhando na minha mente, no meu coração, na minha vida. Eu queria comunicar a vocês. E o tema que eu escolhi foi Não Mais Eu, Mas Cristo. Estou usando a nova versão internacional para comunicar os textos dessa mensagem. Então, este tema, na verdade, Não Mais Eu, Mas Cristo, foi apenas uma afirmação que Paulo fez quando ele, já tendo uma experiência de vida com Deus, ele escreve em Gálatas capítulo 2, versículo 20, e eu queria ver se você pode ler comigo, que diz assim, Gálatas capítulo 2, versículo 20, Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Que tremenda declaração, né? Essa afirmação, ele faz referência da nova vida que ele, então, já recebeu em Cristo. Quem era Paulo? Eu queria comunicar alguma coisa, né? Antes dessa nova vida, quem era esse Paulo? O nome dele anterior era Saulo, de Tarso, mais conhecido, como Paulo. Todos conhecem o apóstolo Paulo, mas ele era Saulo de Tarso. E ele foi um religioso, ele foi um tremendo estudante da lei mosaica, da Bíblia hebreia. Ele foi um exemplo de fariseu, foi um exímio religioso da sua época. Ele não faltava em coisa alguma. Ele era um tremendo de um fariseu, bem-sucedido, podendo falar, cumprindo todo o seu papel de fariseu. E ele, quando viu aquele mover todo acontecendo ali em Jerusalém, pós o Pentecostes, e quando começa aquele reboliço da pregação do Evangelho, quando o Espírito Santo descende do trono de Deus e levanta a igreja do Senhor Jesus, Paulo estava ali. Quem era ele? Ele era, além de tudo isso, um exímio perseguidor da igreja de Jesus. Eu escrevi aqui algumas coisas. Ele foi um perseguidor implacável dos cristãos, com o fim de levá-los para a prisão. Ele dá o seu próprio testemunho, que está lá escrito em quase todo o capítulo de Atos, capítulo 22, do 1 até o 21. Ele, no momento que ele é preso, ele dá o testemunho dele. Mas esse relato que nós vamos ler aqui, antes desse testemunho dele, foi o próprio Lucas, o Dr. Lucas, que era um médico tremendo, um grande pesquisador. Ao escrever, ele detalha, ele tinha um princípio de ser detalhista. Eu quero ler com você essa passagem, para a gente conhecer um pouquinho de quem era Paulo, antes dele escrever aquela frase que acabamos de ler, fui crucificado com Cristo. Eu quero ler com vocês, então, em Atos capítulo 8, do versículo 1 ao 3,
Estou usando a Nova Versão Internacional. Vamos ler juntos? E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Isso aqui é um relato de Atos capítulo 8, logo após o apedrejamento de Estevão. Você vê quem era Saulo ou Paulo. Era aquele que, no seu entendimento religioso, ele detestava os seguidores de Cristo Jesus. Mas algo acontece na vida desse homem. E eu quero relatar, então, tamanha era a sua determinação, a sua garra. Ele estava decidido em cumprir o seu papel de religioso. Olha só, Atos capítulo 9, do 1 ao 9, é conhecida uma passagem como a conversão de Paulo. Mas aqui tem algo muito tremendo que eu quero comunicar. Vamos ler do 1 ao 9? Atos capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 9. Vou começar. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas, autorização, para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho era o nome do que eles entendiam, dos seguidores de Jesus Cristo, que era o quê? O caminho, a verdade e a vida, a fim de que pudesse levá-los presos para Jerusalém. Continuando, em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Tamanha era aquela voz, né? Ele chamou de Senhor aquela voz. Ele entendeu que era algo diferente. Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviram a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E eles o levaram pela mão até Damasco. Imagina a situação. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Interessante, né? Esse relato aqui mostra a conversão de Paulo, e eu aqui agora não quero falar especificamente da conversão de Paulo, mas quero falar da perseguição de Paulo. Quando Paulo estava perseguindo os seguidores de Jesus, aleluia, quem entra em cena? Ele mesmo, Jesus. Eu aprendo aqui, eles estavam perseguindo os religiosos, perseguiram os cristãos, os seguidores de Jesus. Então, ele mesmo se apresenta. Por que me persegue? Significa que a igreja é o corpo de Cristo, é parte de Cristo na terra. Ele compra o barulho da igreja. Olha que interessante. Então, ele perseguindo aquelas pessoas, estavam perseguindo o próprio Deus, Cristo Jesus, o autor da vida, o autor e consumador da fé, o doador da vida, da alegria, da vida eterna. Ele entra em ação e aí começa um novo ciclo a partir daí na vida de Paulo. Muito interessante essa passagem. Eu escrevo algumas coisas aqui. Não se pode negar. Paulo possuía uma forte característica que a Bíblia menciona, a determinação. Eu chamo essa característica de Paulo como um sujeito determinado. Olha só o que diz em Jó, capítulo 22, versículo 28.
O que você decidir se fará, e a luz brilhará em seus caminhos. Interessante essa passagem, né? O que você decidir, determinando você algum propósito, você vai ser bem-sucedido na vida. Não tem jeito. Para mim, isso aqui realmente se encaixou na vida de Paulo. Paulo estava decidido em perseguir os crentes em Jesus. Deus entra em cena. E aí é engraçado, né, que essa passagem de Jó, na Nova Versão Internacional, diz assim, ó, e a luz brilhará em seus caminhos. Eu faço um trocadilho aqui, não é que a luz brilhou tanto sobre Paulo que o cegou? A luz de Jesus veio de forma tão especial que Paulo não conseguiu mais ver aquela luz. Só depois que ele cumpre aquilo que o próprio mestre falou. Muito interessante. Eu queria trazer essa característica da vida de Paulo de ser um sujeito determinado. E eu chamo aqui de duas coisas especiais, né, que chamam a minha atenção aqui. O ego humano jamais prevalecerá contra a vontade de Deus. Vou repetir. O ego humano jamais prevalecerá contra a vontade do nosso Deus. Eu lembro aqui um texto que eu quero ler com vocês em Isaías, capítulo 43, versículo 13, que diz assim, ó, desde os dias mais antigos, eu o sou. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem pode desfazer-o? Quem impedirá? Ninguém pode impedir. Ou seja, nem a vontade de Paulo poderia impedir o avanço, o progresso da Igreja do Senhor Jesus na terra, da continuação da obra que o Senhor Jesus tinha iniciado ali em Jerusalém. O propósito de Deus é que aquilo alcançasse todas as nações da terra. E é tremendo que ele encontra um sujeito chamado Saulo, com uma determinação em acabar com aquilo. Deus entra em cena e aí agora faz uma grande obra na vida de Paulo. Chama ele de Paulo, né? Ele passa a se chamar Paulo. Ele tinha dupla cidadania. Ele era um cidadão romano e também um cidadão hebreu. Ele tinha duas cidadanias. Tinha dois green cards, duas cidadanias mesmo. Interessante, né? A outra coisa que chama a minha atenção, a vida é uma constante semeadura. Tudo o que for semeado será colhido. Veja o exemplo da vida de Paulo em Atos 9, do 15 ao 16. No mesmo capítulo que a gente estava lendo sobre o encontro dele com Cristo, e quando ele recebe aquela luz, quando ele cai do cavalo e quando ele é levado lá para Damasco, olha só o que o próprio Jesus fala. Atos capítulo 9, do 15 ao 16. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. E ele continua, Jesus falando, mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Eu tiro daqui um princípio de Deus, a lei da semeadura. Se você viu comigo lá, Paulo consentiu a morte de Estevão. Então ele prendia as pessoas, ele procurava, ele perseguia as pessoas, ele foi um perseguidor implacável. O próprio mestre leva e conhece tudo isso que está acontecendo. Se eu e você somos cristãos verdadeiros, estamos sendo perseguidos, pode crer, meu irmão, minha irmã, o Senhor está levando em consideração, está olhando cada passo nosso, pode ter certeza que Ele está nos acompanhando, Ele vai nos dar o livramento. Agora, se você tem perseguido a igreja do Senhor Jesus, você que está aí do outro lado, pode ter certeza que Deus também está anotando tudo. E você vai colher tudo que você está plantando. Não tem jeito. É o que eu vejo aqui nessas passagens. Paulo, então, de perseguidor, passa a ser
perseguido. Assim, quando você começa a estudar o livro de Atos, você vai ver que Paulo apanha, leva açoites, quando ele então é livre, quando as escamas caem dos seus olhos, ele passa a enxergar. Essa passagem aqui mostra como Deus tinha enviado ele para ir para a cidade de Damasco, e Deus dá uma visão, Cristo, fala com Ananias, um servo, um discípulo de Deus, para encontrar Saulo num determinado local, e assim vai impor as mãos sobre ele, vai batizar, vai, enfim, fazer o complemento daquela obra que Deus começou a fazer quando Paulo tem um encontro com Cristo e cai do cavalo. É interessante que Paulo, a partir dali, então, vai padecer pelo nome do Senhor Jesus. E foi assim até a morte. Não tem jeito. Essas duas coisas me chamam a atenção. Então, o ego humano jamais vai prevalecer sobre a vontade de Deus. E outra coisa, tudo aquilo que eu e você semearmos, nós vamos colher, nós vamos ceifar. Guarda isso, isso é muito importante, em nome de Jesus. Eu quero falar um pouquinho mais sobre o ego. E quanto ao ego, o eu, é a pessoa natural que todos nós, eu e você, somos. Ele está diretamente relacionado, ou seja, essa pessoa natural, esse ser, esse eu, está diretamente relacionado ao estado natural humano após a queda no Jardim do Éden, onde a natureza do homem foi afetada e corrompida pelo pecado. Portanto, o ego humano está separado de Deus por causa do pecado. Ele, às vezes, é chamado de um ser insubmisso. é aquela parte nossa que nunca submete a Deus, Por isso que é necessário que haja um encontro verdadeiro com o Senhor da glória e nos dá uma nova natureza. E a partir dessa nova natureza, deposita em nós o Espírito dele, e por meio desse Espírito vai nos condicionando até nos parecermos mais e mais com Cristo Jesus. Aumentando um pouquinho de ego. Mas na vida cristã, em relação à nossa vida cristã, a vontade de Deus é que o crente viva a nova vida influenciada por Cristo. E não mais pelo seu ego, não sendo mais controlado pelas suas vontades naturais. A vontade carnal, essa questão da vontade natural, isso é a vontade carnal, é a vontade que está ligada a uma natureza pecaminosa e rebelde, ou seja, ela não tem influência nenhuma de Deus, simplesmente do sistema desse mundo, a qual Satanás, ele domina, esse sistema pecaminoso. Então, o nosso ego, ele não quer Deus. O homem natural não busca Deus. Ele pode até, de uma maneira religiosa, tentar encontrá-lo. Ele nunca vai fazer a vontade de Deus. Somente o novo ser recriado. E foi assim que Deus fez na vida de Paulo. Muito tremendo. Paulo, então, assim, Deus entra em ação na vida de Paulo, mortificando o seu ego, que demonstrava o quê? Paulo demonstrava com seu ego uma ira religiosa. Essa ira religiosa, ela só tinha um foco, defender aquilo que ele entendia que era correto diante de Deus. E Deus sabia disso, que ele era sincero de coração, mas que ele estava completamente longe da vontade de Deus. Por isso Deus entra em ação, intervém, mas identifica em Paulo, como eu falei anteriormente, aquele homem determinado. E assim começa um novo ciclo na vida dele. Paulo então mostra como ele mudou desde que Cristo passou a ser o centro de tudo em sua vida. Ele escreveu então, como eu li antes, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Paulo se tornou então quem? Se tornou um servo humilde, um missionário incansável, um pioneiro do Evangelho entre os gentios e também entre os judeus.
um dos mártires da Bíblia, um homem que, após ter tido um encontro de fato com Cristo, não se preocupou mais com a sua reputação e passou a viver para fazer a vontade de Deus. Eu já estou finalizando essa mensagem. E eu aprendo aqui nessa história de Paulo. Quando eu estou muito vivo, quando meu ego está muito vivo, eu não busco a Deus. Eu não consigo me colocar no lugar dos outros. Eu penso mais em mim mesmo. Eu sou egoísta. Eu não amo a Deus. Eu não busco a Deus. Interessante, né? Quando o nosso ego está à frente das coisas, a gente faz tudo, menos a vontade de Deus. Por isso que Paulo escreve isso. Ele está endossando ali a própria vida dele. Eu fui crucificado, eu entendi tudo que eu vivi, tudo que eu fui. Eu estudei com Gamaliel, eu fui um exímio fariseu, eu fui zeloso da lei, cumpri tudo, tintim por tintim. E eu considerei tudo isso como esterco, comparado à revelação de Jesus. Então ele dá um testemunho. Quando você tiver um tempo, lê Atos capítulo 22. Ele dá esse relato todo que a gente leu logo no início de Atos. Ele está preso. E aí ele fala isso. Olha quem eu era. Olha quem eu sou. É tremendo o poder de Deus. A vontade de Deus é que a gente seja verdadeiramente liderado agora, transformado, reconstruído pela mente de Cristo. É por isso que depois escreve, mas nós temos a mente de Cristo, todos que estão firmados em Jesus, alicerçados na sua palavra, estudando, sendo renovado pelo entendimento, já tem a capacidade promovida por Ele mesmo, pelo próprio Deus, para fazer a vontade dEle, para andar como Jesus andou. Essa mensagem está sendo agora finalizada. Então, quando o meu eu está muito vivo, eu não penso em nada, eu só penso em mim. Avalie-se. Eu já vou concluindo. O propósito de Deus para o cristão é que ele viva por Cristo, por meio de Cristo. Devemos, portanto, constantemente buscar em fazer a vontade de Deus. Se temos falhado nisso, devemos nos avaliar e reconhecer que precisamos mudar e nos ajustar de acordo com a palavra de Deus, que nos ensina sobre a sua vontade. Devemos voltar, contudo, para Deus, nos humilhando e permitindo que o Espírito Santo faça os ajustes necessários em nossas vidas. Essa palavra é para você, é para mim. Essa palavra é para todos nós. Que a gente possa falar sim para Deus. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou, não mais eu, mas Cristo. Que Deus possa te abençoar muitíssimo. A palavra simples, né? Mas eu chamo de profunda, porque Deus é simples e profundo. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. A gente precisa entender isso cada vez mais. Ela sempre vai prevalecer. Precisamos nos ajustar a ela. Aleluia. Eu queria finalizar lendo uma passagem que Paulo, maduramente já escrevendo para a igreja de Roma, a carta aos Romanos, no capítulo 6, do versículo 6 ao 14, e logo depois eu quero orar. Vamos ler? Romanos, capítulo 6, do 6 até o 14. Olha que tremendo. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele,
para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre Ele, porque morrendo, Ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Aí Paulo considera isso. Da mesma forma, para nós, os cristãos, e ele se enquadra, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos, ao ego humano. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. Ele está falando também dele. E ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumento de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aleluia! Nós agora vivemos segundo a lei do Espírito, Espírito e vida, por meio do Espírito Santo que nos vivifica e por meio da sua palavra que nos santifica, nós entendemos cada vez mais, ou vamos entendendo cada vez mais e compreendendo a vontade de Deus. E o segredo está aqui. Deus em primeiro lugar sempre. Coloque Deus sempre no topo da sua lista de prioridades. E você vai ver como você nunca mais vai sentir falta de nada. Esses desejos que tentam se levantar contra o conhecimento de Cristo, contra a vontade de Deus, esses desejos carnais do nosso ego, que tenta colocar o eu em primeiro lugar, eles vão cada vez mais enfraquecendo. E você vai fortalecendo, ou sendo fortalecido no seu homem interior, aquele recriado por Deus, assim como Paulo, que de perseguidor passou a ser um tremendo evangelista e um dos poucos que escreveram cerca de um terço do Novo Testamento. Tremendo, né? Não mais eu, mas Cristo. Que essa mensagem de Paulo, da vida de Paulo, possa se enquadrar na sua vida, como tem enquadrado na minha vida a cada dia. E eu procuro a cada dia, eu busco, ainda com todas as minhas limitações, buscar colocar Deus em primeiro lugar. E assim, a cada dia, nós vamos engrandecendo o nome dEle através da sua igreja. Que Deus te abençoe tremendamente com essa palavra. E se você está aí do outro lado, tem vivido uma vida fora da vontade de Deus, mas já te entregue a sua vida para Jesus, precisa de restauração, precisa de um renovo, faça agora uma avaliação e dê um basta no seu ego e vem para a vontade de Deus. Vai ser muito melhor. Pega a sua mochila pesada, entrega a Ele e deixa Ele te guiar, aleluia. Deixa Ele te conduzir, você vai ver o prazer que é, a paz que excede todo entendimento. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, tenha um tempo com Deus, você que é do Senhor. E se você que também está aí, você que está aí nos ouvindo, ainda não teve esse encontro maravilhoso com a verdade que é Cristo Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida, faça agora, não perca mais tempo. Você sabe disso, né? Quando nós gastamos ou passamos tempo com o Criador do tempo, nós nunca vamos perder tempo.
Entrega o teu caminho ao Senhor agora. Confia nele e o mais Ele fará. Ele vai fazer tudo que Ele tem planejado para a sua vida e você nunca mais será o mesmo. Se você estiver então aí recebendo essa mensagem, o toque do Espírito Santo na tua vida, quer dizer que é Jesus. Jesus tocando você, querendo um relacionamento real contigo. Ele quer te salvar, Ele quer te trazer para o convívio dEle e você vai ver que não tem coisa mais importante nessa terra do que ter um verdadeiro encontro com o Autor da vida. Eu quero orar em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por essa mensagem. O Senhor está nesse negócio, Pai. Louvado seja o teu nome. Quero te agradecer por aqueles que ouviram essa mensagem, que estão sendo tocados. Ministra, Pai, no coração deles. Tanto aqueles que já são teus, estão por algum motivo, por alguma situação, seja lá o que tenha acontecido, Senhor, fora do centro da tua vontade, Senhor, toca-os agora e traga-os, Senhor, para junto de ti, Senhor, para o centro, o que é Cristo, em nome de Jesus. Restaura, Senhor, tudo que, Senhor, esse sistema, o mundo, Satanás tem tentado roubar, Senhor, do teu filho, da tua vida, da tua filha, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer, em nome de Jesus. E, Senhor, se há alguém agora que está sendo tocado, Senhor, entregando a sua vida, o seu coração a Ti, Senhor, por meio da fé em Ti, em nome de Jesus, receba-o agora, escreva o seu nome no livro da vida, aleluia, em nome de Jesus, Senhor, que haja salvação, Senhor, em nome de Jesus, eu já te agradeço pela colheita, Senhor, dessa mensagem, em nome do Senhor Jesus, que tudo venha corroborar para o louvor e glória da sua graça, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu te agradeço. Glória a Deus, chegamos a um final desse culto maravilhoso de hoje, que você saiba que estamos aqui pelo Be One Brasil, uma família brasileira aqui em San Diego para abençoar muitas outras, não somente aqui em San Diego, como aí onde você está. No nome de Jesus, que Deus te abençoe muito e muito. Amém.